Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, mais um domingo de vitória, amém? Mais uma semana de vitória que nós iniciamos, amém? Eu não sei como foi a semana dos irmãos, mas provavelmente teve luta, mas também teve vitória, amém? E a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Que às vezes nós pensamos que são as coisas boas, mas às vezes acontecem coisas, né, irmão? Que é da vida também, né? Tem coisas que acontecem que a gente não gosta. Mas o nosso Deus nos ama tanto que Ele pega aquilo que veio para te deixar no chão, transforma em coisa boa. Aconteceu comigo, provavelmente já deve ter acontecido com os irmãos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Amém? Fique os seus pés, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio de estarmos na sua casa, meu Pai, neste domingo. Meu Pai, quantos queriam estar aqui, mas estão presos pelas drogas, estão presos, Senhor, no pecado, estão presos, Senhor, em vícios, estão presos na depressão, mas obrigado, Jesus, por nos libertar. Senhor, nos ensine a sua poderosa palavra, para que possamos, para que o Senhor possa, através de nossas vidas, agir na vida dessas pessoas que necessitam de libertação. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu lhe peço, te agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Hoje, é dia de Santa Ceia. É uma honra participar da Santa Ceia. A Santa Ceia representa a nossa vitória. A Santa Ceia representa a vida de Jesus que nos... A vida de Jesus que nos redimiu. Amém? É vitória, meu irmão. Então, Santa Ceia tem que ser celebrada. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, o povo de Deus, saiu do Egito, o que eles fizeram antes de sair? Qual foi a última praga? Quem lembra? Isso. Mas antes de sair, o que eles fizeram? Clamaram? Sim, não, mas eles fizeram algo. Antes de sair, antes de vir. Eles tiveram que fazer uma marca, né? Isso. Com sangue. Que significa? E aonde tinha a marca, sim. o olho do lado. Sim. Mas, especificamente, o que eles fizeram? Com o restante, aquela marca era de quê? Aquela casa. Sim, mas a marca era o quê? Sangue. Sangue de alguém, né? De algum ser vivo, né? O que fizeram com o corpo? O que fizeram com o corpo do animal que foi? Eles comeram. Não era Páscoa? Não era Páscoa? Está vendo como é que tem? É uma sombra do que viria. E eles, todo mundo se reuniu, não foi isso? Depois os irmãos veio e se reuniram e participaram da ceia. O Senhor, olha, faça isso, uma família, tal, isso direitinho, vai pegar o sangue, deixa animal para colocar nos umbrais da porta, né? Aqui, ó, dos dois lados em cima, a cruz, ó. Jesus, Jesus. O sangue que salva, que protege. Aí vocês vão fazer isso. E depois vão comer daquele alimento.
Eles comem a Páscoa, eles comem o corpo, e depois no outro dia, aí vem, né, a gente sabe o que acontece, o espírito da morte lá, né, mata os primogênitos do Egito todo, e não só o filho de Faraó. E aí, só que na casa dos judeus tinha, e era trevas profundas, trevas sobrenatural, trevas profundas, mas na casa do povo de Deus tinha luz. Tremendo, né? Na casa do povo de Deus tinha luz. Tinha luz. Sobrenatural. Porque se os egípcios soubessem como pegar aquela luz da casa dos judeus e colocar na casa deles também, né? Então era uma luz sobrenatural, luz de Deus. O povo de Deus, você é o povo de Deus, amém? E aí eles participaram daquela ceia. E no outro dia, 3 milhões de pessoas, mais ou menos, saíram do Egito forte. A Bíblia não relata que ficou gente doente. A Bíblia não relata que ficou pessoas, né, idosos para trás. Todo mundo saiu. Porque a ceia, a força, é o poder de Deus. Entenda a ceia como isso. Quando você participa da ceia, a própria vida de Jesus entrando no seu corpo. Amém? Você participa da carne dele. Eu vou ler, tá? Agora mesmo. Ele fala que a carne dele verdadeiramente é uma comida. E o sangue é vida. É isso? Minha aluna, só. Meu Patrícia está com algumas faltas, mas a gente vai arrumar. Vai passar de ano. Né? Paz, pastor, boa noite. E é isso, então a ceia é vida. Por isso Satanás ataca a ceia. Por isso Satanás vai colocar na sua cabeça: você vai participar? Você, eu vi o pensamento, nem acreditar que você fez, o pensamento você teve. E aí você acredita nesse? Você vai acreditar em Cristo. E deu a vida por você. Que te alimenta, que te perdoa. O pecado ele sai da pessoa quando ela aceita o favor de Deus, o perdão de Deus, não é quando você rejeita, não. Compreende isso? Se a pessoa rejeita, o que vai acontecer? Ela vai se sujar mais. Cada vez mais já está suja, né? A pessoa já está com uma roupa suja, ela vai se sujar mais. Mas quando você está com uma veste branca, nua, os que estão sujos vão te convidar para sujar e dizer: não, eu não posso. Minha veste é branca. Olha que Deus. E é isso, toda vez que você participa da Santa Ceia, você está lembrando. Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Fazer em memória de mim. Porque para os judeus a Páscoa é um estatuto perpétuo. Eles comemoram até hoje, sabe disso? Lá em Israel, todas as festas eles comemoram, principalmente a Páscoa. É estatuto perpétuo. Jesus, que Jesus fez no dia que ele partiu, o dia que ele foi traído, né? Na noite que ele foi traído. Ele pegou o pão, fez, partiu a sua loucura, esse é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que você participa, você está lembrando o que ele fez por você. Por que a gente tem que lembrar, irmãos? Porque a gente tem uma carne que esquece. Às vezes a gente passa por milagres maravilhosos, mas se você não vigiar, você esquece. Parece que Deus nunca fez na sua vida. Porque da nossa carne, a natureza é nossa mesmo. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele faz você participar, você sempre lembrar que você é pequeno. Sempre lembrar que você é amado, escolhido, privilegiado. Amém? E a gente tem o apóstolo Paulo, ele fala, ele que ministra a ceia, ele fala que recebi do Senhor e tal, que passou para falar sobre isso. E ali naquela passagem, fala que muitas pessoas, né? Deixa eu mostrar onde que fica. A ministração da ceia. 1 Coríntios 11. Está na minha Bíblia, está marcado aqui, ó. Eu vou ter a marcação na Bíblia, irmão, porque aí você já dá uma olhadinha. Não é, menino Samuel? Você aprendeu a ouvir a voz do Senhor? Está na Bíblia, tá? Mas eu estou aprendendo.
1 Coríntios 11, 23. Só vou dar uma olhadinha porque eu quero ler outra parte. Tá? Mas só para a gente entender o contexto do que eu vou falar hoje. Amém? É o versículo 23. Isso. Amém, irmão Lucas? Hoje nós tivemos uma comemoração de aniversário, irmãos. Nós tivemos uma comemoração de aniversário no caso do meu primo, né? Eu achei tão engraçado porque foi na casa da minha tia, né? Aí só deu mais o quê? Cristão hoje. Os cristãos dominaram, né, Lucas? Antes era só eu e minha irmã. E minha avó que já tem quase 100 anos. Hoje foi eu, a Ludmila, a esposa do Lucas, o meu primo que já aceitou Jesus, a minha irmã, a minha avó e a esposa do meu tio. Então o que aconteceu? Falando de Jesus o tempo todo. E todos vão aceitar Jesus, não tem jeito, vai se cumprir a promessa. Né? Crer no seu Jesus, tu e tua casa, né? Amém, meus irmãos? Amém. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia, meu irmão, de milagres, de cura, libertação, força. Amém? Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a Santa Ceia. Amém? Então eu vou ler para os irmãos. Os irmãos já conhecem esse texto, mas eu vou ler primeiro para depois a gente estudar uma outra parte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Amém? Amém? Ele não explica o que é o corpo dele. Aqui. Menina Samuel. E tendo, 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Dado, tá vendo? Ninguém conquista o corpo. Isso ele te dá. É um presente, é um dom. Fazer isso em memória de mim. Quando você faz isso, você está sempre trazendo a memória que Jesus fez, amém? 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança, perfeita, maravilhosa, que te justifica. Se não tivesse necessidade de uma nova aliança, Jesus não teria dito isso. Amém, irmãos? Vamos se concentrar? Então, se a primeira aliança justificasse o homem, não haveria necessidade de uma nova aliança. Entende isso, irmãos? Coisa clara, né? Por que a gente tem que compreender isso? Senão a gente vai ficar sempre, irmãozinho, um pezinho lá na velha aliança, no Deus da velha aliança e no Deus da nova aliança. Não, gente, Deus é um só. Amém? Velha aliança, o nosso pai agia debaixo de um conselho. Na nova aliança, ele age através de um novo conselho, baseado no sangue do Filho dele. Amém? Glória a Deus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele... A morte dele significa a minha salvação. A morte dele significa que meus pecados foram perdoados. Então tem que sempre lembrar disso. Amém? Até que ele venha. Ele ressuscitou sem pecado nenhum. O pecado foi pago. A enfermidade foi curada, foi paga. A enfermidade matou ele lá na cruz. Por isso que ela não vai te matar, é uma mentira. Você é curado, porque Jesus te curou. Amém? Glória a Deus. 27, não é isso? Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
O que significa ser indignamente? É você não ter noção do que se trata. Ora, por isso que uma pessoa ainda que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não passou pelas águas, você tem que aconselhar ela a não participar, que ela não tem o discernimento do que o Senhor Jesus fez. Compreende? E também muitos irmãos que já aceitaram o Senhor Jesus e passaram pelas águas, ainda não sabem discernir o corpo e o sangue. Compreende? Aí o que acontece quando você não discerne o corpo do Senhor e o sangue? O que acontece? 28, não é isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir, sem saber o que é o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha, está vendo, irmão? Quando você não discerne o corpo do Senhor, tem muitas pessoas que são salvas, são de Deus, mas não está discernindo o corpo do Senhor. E por isso que dormem. Tem que despertar. Tem uma palavra que fala assim: desperta o que dorme. O que esperto? Deus tem para você um ministério, para você ganhar almas, para você tomar decisões em sua vida, decisões que tem que tomar, meu irmão. Tem coisa que está travando a sua vida, sabe? Que não é um anjo que vai descer e falar assim: faz isso, não, é você. Temos que tomar decisões que agrade a Deus e não nos agrade. Isso chama mortificação. Entende? Não é fácil, mas é necessário e possível. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua no 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Condenados com o mundo. Amém? Aí depois ele começa a explicar, né, quando vocês se reúnem para comer, não é para ficar lá, porque o que eles estavam fazendo para ter a ceia deles lá, estava lá, gente, almoçando lá na ceia, não era isso. Né? Comendo, bebendo, ficando tonto lá, não era para fazer isso. Então ele manda essa carta explicando o que estava acontecendo. Agora, como a gente começou a falar sobre discernir o corpo e o sangue, vamos para o João 6. João 6, 22, tá? Lembrando, o tema dessa escola é discernir o corpo do Senhor, né? Evidentemente que esse assunto é mais profundo, tá? Mas de maneira introdutória nós estamos trazendo hoje, para que a gente possa pensar e meditar nisso. E fazer da Santa Ceia o que ela sempre foi: o poder de Deus, a vida de Deus. 6, 22? João 6, 22. A vida de Deus. A Santa Ceia significa vida. Vida eterna, seus pecados foram perdoados, e vida para o seu corpo físico, saúde. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler? João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficaram do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. Tendo esses partido sós. 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Um instantinho, gente, porque esse é muito ruído. Estou sem microfone hoje. Bem, eu parei 24, não foi isso?
Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus foi claro. Vocês não estão querendo ouvir palavra de Deus. Vocês querem o quê? Você acha que tem isso hoje? Não esqueci seu nome. Falou de novo. Sabe, você acredita que existe hoje? Tem pessoas que eles não querem ouvir a palavra. Eles querem algum benefício. Somente isso quer que o benefício e vai embora. Amém? Então Jesus foi cirúrgico, né? Jesus já falou com eles. É isso. Jesus sabia o que ele ouviu. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. Quem dá a vida eterna? O Filho do Homem, Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus tem duas naturezas, né? Ele é Deus Altíssimo. Antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo nome que apareceu lá na Sarça 10, lembra? Eu sou. Mas Jesus também, como homem, ele é sumo sacerdote. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E como homem, ele é sumo sacerdote, que nos representa diante de Deus, eternamente assentado ao lado do Pai. Isso, lá no mais alto do mais alto, na nuvem mais alta, lá no Altíssimo. Ele está lá no Altíssimo. Um homem, um de nós, Patrícia, um de nós está lá. É interessante, irmãos, porque antes de Jesus, quem era o homem? Quem era o homem, Patrícia? Antes de Jesus. Né? Foi algo extraordinário que Deus fez. Ele fez algo tremendo, tremendo. Ele se transformou em homem e fez aquilo que qualquer homem não poderia fazer. Cumpriu os mandamentos de Deus e através do seu corpo pagar o pecado de todos nós. Algo extraordinário. Tornando o nosso representante diante do Pai, dia e noite, eternamente, com as suas mãos furadas e seus pés furados, seu lado perfurado, mostrando que o pecado de vocês foi pago. Aleluia. Receba o perdão do Senhor Jesus. Levante a sua cabeça, reconhecendo que Ele perdoou o seu pecado, que o pecado sai da vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então Jesus diz, né? 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Selo também é um dos, podemos dizer, nome do Espírito Santo, né? Nós somos selados pelo Espírito, amém? Atributos, acho que fica melhor. 28. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, aqueles que estavam, que Jesus chegou falando com eles, vocês estão perto de mim só para comida, eu não quero palavra de vida eterna. Aí eles viraram e olha o que eles falaram para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? 6. Respondeu-lhe Jesus. Irmãos, é João capítulo 6, versículo 29 agora, tá? Eu comecei no 23. 28, eu vou repetir. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus, irmãos, olha. Essa é a obra de Deus. Tremenda. Ele deu o Filho dele para que você creia, que seja perdoado e receba o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo, a sua poderosa e maravilhosa graça, o seu favor. Amém? Através de quem? Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Está vendo por que Satanás ele ataca a imagem de Jesus?
Porque se ele tira Jesus, as pessoas não vão acessar a vida eterna. Elas não vão acessar a saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que mais tem hoje é uma enxurrada de mensagens, irmã Patrícia. É tanta mensagem de pessoas bem intencionadas. Mas você tem que usar a inteligência que Deus te deu e ver. Essa mensagem exalta quem? Ela é linda e maravilhosa, mas exalta o Filho de Deus, que me salvou, que me curou, que me libertou, que suportou até o fim, que amou a Deus acima de todas as coisas. Somente Ele amou. Nós não conseguimos, não é que nós não queremos amar a Deus acima de todas as coisas, nós não conseguimos, mas Ele amou por mim e por você, amém? Então nós temos que ver as mensagens que nós estamos ouvindo. Será que estamos misturando? Ouvindo mensagens que falam do amor de Deus, da sua justiça, do seu favor, com outras mensagens que mostram Deus que não tem amor? Deus é amor, se existe amor no universo é Ele, amém? E a justiça acompanha o amor. O meu pecado foi pago, por isso que Ele pode me salvar. Ele é o meu justificador, amém? Glória a Deus. 30, né? É no 30, irmão, que nós estamos? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Meu Deus, Jesus está fazendo tanto milagre, mas queria mais. Eles estavam tentando Jesus, né? Aí olha só, presta atenção, irmão, aqui está o X da questão. Lembra que eu comecei o texto na escola de introdução falando sobre Santa Ceia, sobre discernir o corpo, né, e o sangue. Olha Jesus, e lá naquele texto não explicam o corpo. O sangue sim, o sangue é remissão dos nossos pecados, né, e o sangue da nova aliança, mas o corpo não fala. Olha Jesus vai falar agora. 31. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Está vendo? Eles eram judeus, né? E falam de Moisés. Moisés eles respeitavam. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Olha a ousadia de Jesus. Amém? Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, que vos... 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão que Moisés deu, ou que veio ao maná, não foi para a vida do mundo, foi para a vida daqueles que estavam ali, no povo de Israel. O verdadeiro pão é meu Pai quem me dá. Amém? 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, se de fato Jesus é o Senhor da sua vida, se você teve um encontro pessoal com Ele, você nunca mais vai querer outro. Você nunca mais vai acreditar em outro caminho. Não existe isso de vários caminhos. É um caminho só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Está vendo, irmão? Você foi escolhido. Você foi escolhido. Jesus Cristo na sua vida não foi acidente. Você foi escolhido. Foi Deus que conduziu Jesus até você. Amém? Através do Espírito dele. É o Espírito Santo que nos convence, não é? Ele nos cerca com amor. Eu quero você. Aí você pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas um dia, né,
Você abre o coração, Ele entra, te salva, e vida que segue, e aí você é abençoado, aí você começa a andar com Jesus, porque precisamos da orientação do Senhor, depois que nós aceitamos Jesus, né, irmã Patrícia? E andar com o Mestre. Quando os discípulos, eles andavam com Jesus, acontecia alguma coisa com eles, Patrícia? Quando os discípulos estavam com Jesus, e o Senhor Jesus estava ali, ó, na cara dos religiosos fariseus: vocês não prestam, eu conheço o interior de vocês, mentirosos, arrogantes, assim, e eram autoridades, tá, irmão? Poderia prender Jesus a qualquer momento. E os discípulos estavam lá, tirando uma onda, né? Sai, Senhor, fala mais. Eu fico imaginando o seguinte, irmãos: quando o Senhor Jesus sobe, né? Ele deve ter pensado assim: Senhor, o Senhor acabou com essas autoridades, agora o Senhor vai embora, vai me deixar aqui sozinho? Compreende, irmãos? Eles ficaram sozinhos. O que Jesus disse? Eu vou, mas envia ele o Consolador. quem é o Consolador? Amém? Então ele não deixou ninguém sozinho. Ele não nos deixou sozinhos nessa terra. E ele disse: o Espírito Santo que vai estar com vocês para sempre. Ele não pode mentir. Amém? Então o Espírito Santo está com você nessa luta que você está aí. Todos os dias está com você. Todos os dias. Amém? Glória a Deus. Parei qual mês, irmãos? 37? Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum. De modo nenhum ele vai te lançar fora. Mas de modo nenhum. Então não acredite, Satanás falar assim: ah, Deus se esqueceu de você. Vai embora, sai da igreja. Isso não é um lugar para você. Isso é um lugar dos justos. Aí que Jesus é a verdade? Ele pode mentir? E eu creio que o Senhor Jesus disse, literalmente, na palavra dele, que diz aqui, ó: de modo nenhum o lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Olha a vontade de Deus, claramente, olha: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha, não havia ressurreição, irmão. Nenhum homem tinha sido ressuscitado. Nenhum homem. Jesus disse: eu sou. Toda vez que Jesus diz eu sou, ele está falando que ele é Deus Altíssimo. Eu sou a ressurreição. Não havia ressurreição, agora sim a ressurreição veio. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, viverá. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. E a nossa esperança não é a esperança do mundo. A nossa esperança é uma esperança de certeza, irmão Patrícia. Nós estamos esperando o que já é fato. Não esperando o mundo é aquela esperança. Ah, será que vai acontecer? Não, não é fato. Fato. Estamos só esperando. Amém? 39? 40? Isso. De fato, a vontade do meu Pai. Olha a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus. Olha Jesus falando. Você quer alguém que fale melhor do Pai que o próprio Filho? Ele conhece o Pai, né, irmão? Então vamos ver que o Senhor Jesus diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Hã? Maiúsculo. É verdade, hein, Patrícia? Olha, minha aluna, olha. Entenderam, irmão? Último dia com letra maiúscula. É o dia. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, irmã Patrícia. Vou colocar um ponto aqui, tá? No diário, um ponto. Na hora do final do ano eu vou somar uma nota, tá? 41.
Lembrando, irmãos, já estou terminando, então eu estou mostrando que Jesus Cristo está explicando o corpo. O corpo. Ele não explica naquela passagem, Paulo não explica, a minha explicação não explica através de Paulo, né? Mas Jesus aqui está falando. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Entenda, irmãos, para um judeu ouvir Jesus falar isso era uma coisa, Patrícia, assim, meu Deus, como que um homem pode dizer uma coisa dessa? Está entendendo? Um escândalo. A cruz é um escândalo. Para quem não crê, se você fala que você é cristão, você é crente? Você é aleluia. É um escândalo ser cristão. Compreende? 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora dizer: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não estão acreditando em mim porque o Pai não me trouxe vocês, mas trouxe todos vocês que estão aqui. O Pai trouxe todos vocês para Jesus. Amém? Glória a Deus, entendeu? Porque Jesus muitas vezes falava assim, olha, quando ele falava uma parábola, ninguém entendia nada. Os discípulos lá chamavam no canto de Senhor, tem como você nos explicar essa parábola aqui? Aí que Jesus falava: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Amém? A parábola não era para esclarecer, era para esconder. Você sabia disso? Não é para todo mundo. Jesus disse assim: não dei as vossas pérolas aos... O que quer dizer isso, irmão? Deus te deu uma revelação, você lê a Bíblia, algo precioso, aí você vai compartilhar, porque aquele irmão que nunca valoriza as coisas de Deus, não está errado. O Senhor Jesus está dizendo isso. Amém? Glória a Deus, vamos continuar. Vai aonde mesmo? Estou finalizando. 45. Está escrito nos profetas, velha aliança, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, não terá, tem. Fica firme, você tem. Amém? Quem crê em mim tem. Retenha firme essa confissão. Amém? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram fisicamente. Este é o pão que desceu do céu, Jesus falando dele mesmo, para que todo que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Pegou a visão? A minha carne. Te lembra alguma coisa da Santa Ceia? O sangue nós já sabemos que é a nossa remissão dos pecados. E a carne agora a gente sabe que Jesus explicando o que é a carne. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o pão continua sendo vida, saúde para o seu corpo. Receba saúde em nome de Jesus. Aleluia. Essa enfermidade ela não tem o direito de ficar na sua vida. Ela não tem o direito de ficar na sua vida. Ela foi paga lá naquela cruz. Esses sintomas que estão aí, eles são mentirosos. A verdade é que você é curado. Mude a sua mente e viva curado. Aleluia. Amém? 52.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue. O que é isso, irmão? Santa Ceia, né? Não tendes vida em vós mesmo. Então, nós descobrimos, Patrícia, que a ceia nos dá vida, saúde, ânimo, força. Aleluia. Aí o demônio vem e fala: mas você vai participar dessa ceia? Olha que você pensou essa semana. Aí você cai na justiça própria, quer se justificar. Realmente eu não vou participar, porque eu não vou matar Jesus de novo. Perdeu tudo, foi enganado, perdeu a vida, perdeu a saúde. Amém? O que você tem que falar? Arreda-te de mim, Satanás. Jesus pagou o meu preço e pagou esse pecado. Amém? E eu recebo vida, vida, vida. Amém? E a Bíblia diz: e o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas sim, outra aluna abençoada, da graça e do favor. Graça é favor de Deus. Amém? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha, a força do pecado é a lei. Então tem um ser no universo que quer que você ande pecado. Não tem um ser que o povo de Deus ande pecado? Não quer? Como é que ele vai fazer? A irmã Patrícia não sai da igreja, eu conheço ela. Tem anos na igreja, irmã Patrícia. Não adianta tentar tirar da igreja, mas podemos fazer ela andar na lei. Se a força do pecado é a lei, compreende como um irmão pode estar em pecado dentro da igreja, achando que está fazendo certo. Entendeu, irmão? Ande debaixo do favor. Não caia do favor de Deus. Que o Espírito Santo possa revelar isso aos irmãos mais profundamente. Amém? Onde que eu parei? (54) Isso. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira, nem só de pão viverá o homem. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, olha outra revelação. Quem beber a minha carne e beber a minha carne, não tem jeito, né, irmão? Tem jeito, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não perca a Santa Ceia. Jesus é promessa. Participou, ele permanece em você. Está vendo nossa caminhada na terra? Muitos irmãos estão sem igreja, desigrejados. Olha o erro. Eles não participam. Jesus não tem como permanecer. Amém? Assim, 57, né, irmãos? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, a vida de Jesus em você. Aleluia. 58. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava onde? Na sinagoga de Cafarnaum. Os ensinos estão na igreja. Jesus estava explicando isso na igreja. Venha à igreja, é o seu lugar. Amém? Fixe os seus pés. Glória a Deus.
Aleluia, obrigado, Senhor, por Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele nos deu a vida eterna, mas não somente vida eterna, vida para viver nessa terra. Amém? Vida agora. Amém? Glória a Deus. Então que você possa entender, meu irmão, seu espírito é o direito seu, saúde, de viver mais. A Bíblia diz que muitos profetas dormiram, fartos de dias. Então, direito seu. Sim, nós estamos, nossa carta envelhecendo, as pessoas envelhecem, mas é um direito seu, saúde. Repreende Satanás. Você vai morrer mesmo, então aceita, não aceita. Se Jesus pagou, não tem que aceitar, irmão Patrício. Olha, creia, meu irmão, creia. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai eterno, amado Espírito Santo, que o Senhor possa revelar aos nossos corações a profundidade, o poder da ceia do Senhor. Meu Deus, eu ministro cura, libertação. Meu Deus, eu repreendo esse espírito de mentira, esse espírito de doutrinas malignas, na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal, espírito de depressão, espírito de enfermidade, de pobreza, em nome de Jesus, bata em retirada e saia dessas vidas. Pai, te agradecemos por essa palavra que é do Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoe cada irmão que esteve nessa escola bíblica. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.